Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Hoje dia 1 de agosto, 1º de agosto aí. Pois bem, já começamos o agosto, talvez mês do desgosto, ou não, veremos. No mais, a bolsa está em alta hoje e a Raizen está em alta. E é o papo do vídeo de hoje. Vou trazer para vocês uma atualização operacional da Raizen antes do seu resultado, que será divulgado no dia 14, tá? No dia 13, perdão, de agosto. Então a gente vai falar aqui sobre a foto, sobre como eu espero que a Raizen se beneficie do ciclo atual do etanol, tá? Então eu vou trazer isso para vocês e o guidance dela ajuda também você, investidor de curto prazo, a ter uma desalavancagem ali com o crescimento operacional. A gente vai olhar para a dinâmica da companhia, rebater aqui o guidance que a própria companhia chegou a divulgar em 2024. E aí sim, finalizamos com a dinâmica: preço, alavancagem, lucro, evolução do mesmo, seus múltiplos, dividendos, mapa de calor e no final vou comparar aqui Cosan com Raizen para vocês enxergarem a volatilidade de ambas e a análise gráfica não vai ficar de fora. Então nosso pontinho de suporte ali está muito bem conquistado ali pelos vendidos, só que os comprados apareceram. Então eu vou tentar falar para vocês como aproveitar esse período de possível alta e probabilidade grande aí de valorização da Raizen no curtíssimo prazo, pessoal, mas também você de longo prazo o que fazer. No mais, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI. Você está aqui no Clube dos Dividendos, onde eu posto diariamente conteúdo sobre o mercado financeiro, pessoal. Se você gosta da Raizen, já manda bala no like aí. Anotem, dia 13 de agosto, terça-feira, após o fechamento de mercado, temos o resultado da Raizen. A Raizen vai anunciar os seus resultados, certo? Bom, o resultado do primeiro TRI, ela tem uma sazonalidade diferente, né? Então, se você acompanha a DRE da Raizen, você vai ficar meio maluquinho ou maluquinha, tá? A não ser que você seja aí da indústria, entenda toda a sazonalidade do setor. Mas a Raizen, na minha opinião, acho que também é opinião de mercado, né? Minha opinião foi mais formada, moldada pela opinião de mercado. Ela não aproveitou muito bem o ciclo de alta do açúcar, tá? São Martinho capturou muito melhor. Então, dentre as três, Jalles, São Martinho e Raizen, o ciclo do açúcar beneficiou mais a São Martinho, seja pelos ativos premium, seja pela localização fácil ali para escoagem, ou por estratégia, e muito melhor, acho que seria essa a justificativa, estratégia ágil, tá? De produção de açúcar versus etanol. Bom, a Raizen é o oposto, pessoal. A Raizen tende a ter, tá, uma competitividade mais interessante no etanol, e o ciclo do etanol está melhorando bastante. Melhorou bastante e pode melhorar ainda mais, tá? Quando a gente olha para o guidance, ou melhor, para a prévia operacional divulgada nessa safra aqui, pessoal, ela está 28,72%. 28%. Açúcar 72%, etanol. Então ela está, na minha opinião, pronta para capturar qualquer oportunidade e pôr no bolso ainda mais nesse 2024, olhando para o ciclo do etanol. Então se você está acompanhando a evolução do etanol, linha laranjinha ali, ele tem, tá? Teve um movimento bom de valorização no segundo TRI e me parece que pode continuar, tá? Me parece que pode continuar. No finalzinho, eu trago para vocês o gráfico da Esalq, né, do etanol hidratado, que é o etanol que a Raizen seguia, tá? Para ajustar os seus preços e para participar do mercado. Então, o que foi detrator de, vamos dizer assim, de eficiência, com certeza, no ano passado e nos recentes resultados, pessoal, equivaleu muito ali para São Martinho, transformou a São Martinho na mais resiliente do setor, que melhor capturou as sinergias, tá, no mercado de açúcar, tá, e frustrou as expectativas do lado da Raizen, né? Agora, este ano aqui, é o etanol, virou, tá? Vocês sabem das plantas de etanol de segunda geração, de quão importante e estratégico está sendo esse setor sucroalcooleiro, tá, para o BNDES, principalmente nesse novo mandato do Mercadante por lá, né? Ele falou isso em entrevista com o Reinaldo Azevedo, mas também me parece que vai ser uma política de Estado, né? Independente do governo que esteja lá, tá? O setor sucroalcooleiro deve receber ali linhas de crédito mais beneficiadas. Recentemente, inclusive, o Lula sancionou, e eu cheguei a comentar aqui no canal para vocês, temos uma nova letra, né? LCI, LCA e agora LCD. Não é TV, é LCD, que é a letra de crédito para o desenvolvimento, que é basicamente para o setor de indústria, tá? E o sucroalcooleiro é protagonista e deve ser protagonista aí de se capitalizar via esse crédito subsidiado, esse crédito mais favorecido a uma linha específica aí do governo, tá? Para nós, pessoas físicas, não tem imposto,
Tá? Então, acho que o setor beneficiado, São Martinho é a premium do setor, é a mais focada, é a menos complexa, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a Raízen distribui combustível, tá? Não só gera, tá? Tanto o açúcar, não só produz açúcar como o etanol, gera energia, então ela também distribui, tá? Tem a linha de lubrificante, então assim, é um pouco mais complexo e detém a marca aqui da Shell no Brasil. É mais difícil você analisar a Raízen, por ela é um bicho muito maior. Tá? Então, olhando aqui para um ano passado que ela não conseguiu capturar muito bem a alta do açúcar, esse ano, minha opinião, e o preço do etanol ajuda, ela vai conseguir capturar. Tá? As plantas de etanol de segunda geração estão ali sendo colocadas já no operacional. Então, ela prevê para esse ano aqui um aumento de 14% no EBITDA nos próximos 12, 18 meses, tá? E o CAPEX uma queda de 13%. Para a Raízen, muito legal, certo, pessoal? Porque você que investiu nela no IPO é aquela empresa estilo Klabin, né? Investimento, capex eterno, né? Pois bem, você vai ter um hiato ali, tá? Para segurar um pouquinho, tá? Você vai ter um hiato onde a empresa pode gerar caixa, tá? De uma maneira mais robusta e a alavancagem estabilizar ou até ceder um pouquinho, tá? Depende de variáveis macro, sem dúvida, tá? Mas isso pode acontecer. Lembrando que a Raízen, pessoal, 10% da sua receita é dos hermanos, é Argentina, 5% norte-americana. Tá? E depois a gente vai ali para o Brasil, tem um pouquinho de Taiwan, né? Um grande parceiro da companhia também, mas é uma empresa predominantemente Brasil, mas tem tentáculos ali na América do Sul, principalmente na Argentina e nos Estados Unidos nas suas exportações. Tá? Então o E2G, 4 plantas operacionais, dobra no curtíssimo prazo, então tem um ramp-up importante das suas plantas, tá? Enquanto que o CAPEX já vai caindo, o EBITDA vai subindo. Isso é bom. Tá? Mas o que eu estou mais aqui torcendo para a companhia, porque gosto da Cosan, lancei uma put, finalizei ela porque deu muito bom o prêmio, né? Então acabei zerando, tá? Não me posicionei na companhia, ganhei só o prêmio. Eu acredito que se tiver quedas na Raízen, eu não quero me expor especificamente, mas na Cosan, caso a gente tenha queda nesse ano aqui, eu vou lançar put novamente. Tem vídeos aqui no canal sobre a Cosan. Então a dinâmica desse gráfico aí que eu acho bacana vocês acompanharem lá no TradingView é a seguinte, né? O preço, pessoal, está estável, deixou de cair de 2021 até 2023, queda finalizada. Por quê, pessoal? Muito provavelmente a gente deve ter o lucro estabilizando, já que a alavancagem está, de certa maneira, mais controladinha. Dentro de uma empresa que tem alavancagem robusta, ela perdeu volatilidade em 2023. Isso já foi suficiente, na minha opinião, para parar a queda, estancar a sangria. Lógico que o ciclo monetário também, parando de subir juros, ajuda muito companhias como a Cosan, companhias como a Raízen. Elas precisam captar, né? Veja um fluxo de caixa de financiamento da Raízen, não é brincadeira. Tá? Vira e mexe, tem ali grandes emissões, grandes capitalizações. Então, assim, olhando para um cenário macro estável, mais favorável do que 2023, né? Os juros está estável, não volta a subir, mas eu torço para que não volte, né? A curva de juros pede, mas eu acho que o Copom não vai fazer, tá? E logo, logo, talvez a curva de juros também ceda, a gente torce bastante, já que o fiscal sai um pouquinho do radar por 2 meses, né? Se nós tivermos aí uma estabilidade macro, pessoal, os resultados da Raízen, tudo andando de lado, caranguejo, né? Dólar estabilizando aí alto, mas estabilizando 5,60, 5,70, 5,40, não sabemos. Tá? Curva de juros 10,50 ad eterno, né, 2024, e a inflação não mais tendo grandes volatilidades, como já não está tendo, né, vai para os 4,50, depois volta para os 4,30, 4,15, né, 4,75, inflação, ou seja, a gente deve ter uma estabilização macro, com ventos externos melhorando um pouquinho, Fed corta em juros muito provavelmente, a Europa já está cortando juros, então a Selic estável aumenta o nosso juro, a nossa atratividade no carry. Brasil e emergentes devem receber fluxo de novo para suas dívidas soberanas, muito provavelmente por causa de um carry mais favorecido, já que o mundo desenvolvido está cortando juros. Então a gente pode ter esse terceiro TRI de uma certa valorização do real, simplesmente porque o nosso carry fica mais agradável. Tá? Talvez agosto ou mês do desgosto, antes da próxima reunião do Fed, que vai cortar juros, está na iminência aí de setembro ser essa reunião, a gente tem ali mais um mês, mais 20 a 30 pregões de aventura. Né? Agosto é um mês estatisticamente ruim para a Bolsa. É o nosso orçamento que vai ser enviado e, como eu falei, tem um hiato. A expectativa é de corte de juros nos Estados Unidos, mas ainda não ocorreu. Tá? Então a gente vamos ver se o câmbio consegue se valorizar um pouquinho ou pelo menos estabilizar. E é nesse cenário de estabilização, câmbio, curva de juros, até preços de commodities. No caso do etanol, eu vou mostrar para vocês uma valorização. A Raízen pode ter o seu solavanco. Tá? Pode ter ali a sua melhor fase de aporte antes de uma retomada de alta. Tá?
Os múltiplos, pessoal, estão todos tortos. Então eu não olho nada aqui nos múltiplos, a não ser, tá, ficar de olho na alavancagem. Ficar sempre de olho na alavancagem. Empresa como a Raízen não tem como, tá? No âmbito dos dividendos, tá? Tô na telinha aqui de volta para vocês. Tá? Ela pagou 18 centavos em 22, 20 centavos em 23. Esse ano aqui, pessoal, a minha expectativa é que ela continue, tá? Entre 18 a 20 centavos. Mas vamos olhar para o mapa de calor. Daqui a pouco eu volto aqui para essa telinha para fazer o merchan para o scanner. O mapa de calor diz o seguinte: ano passado, março, julho, outubro e dezembro, tá? Esse ano aqui, somente março, não tivemos. Se ela anunciou dividendos, pessoal, me perdoe, não tenho aqui no scanner da bolsa, mas se ela anunciou, foi ali 1 centavo, tá? 2 centavinhos agora, em julho, tá certo? Então, não me parece diferente, muito diferente do ano passado, o dividendo intermediário aqui de julho. Mas o de março é que frustrou. Ela pagou 1 centavo em março, ano passado ela pagou 8. Tá? Então, ela vai ter que acelerar um pouco os dividendos aí para outubro, também em dezembro. A expectativa é que isso aconteça, tá? Senão ela vai ter o primeiro ano de queda forte e tá com cheiro, né? Se continuar dessa maneira, tá? Em 2024. Ela chegar ali no máximo talvez em 12, tá? Centavos. Então fica essa expectativa aí. Por hora o piso é 18, 5,90%. O teto é 20 centavos, 6,65%. Vamos ver se ela consegue performar ali próximo dos entre 15 e 20 centavos o target que a gente sempre vai querer, tá? Se você gostou dessa tabelinha aqui de dividendos, tá lá na plataforma do Scanner da Bolsa, parceiraço do canal. Pause o vídeo e mire a sua câmera aí. Bom, muito bem. Feito o merchan pro Scanner, meu amigo Edu. Vamos pro gráfico curioso. Então, se você está em dúvida, Cosan ou Raízen, pessoal, olha, de 2023 para cá, não mudou muita coisa, tá? Onde uma foi, outra foi atrás. Então, o CDI sobe 11,47% de agosto de 2023 até julho, agosto praticamente de 2024, hoje é dia 1, né? Então 11,47% é o nosso CDI. É isso que a gente tem que bater na nossa carteira, tentar bater pelo menos. 26,70% de queda para a Raízen, 32,12% para a Cosan. Então as duas estão amassadinhas, porque as duas vivem o mesmo drama, alavancagem. Ponto final, certo? Eu que estou falando, pessoal, é que essa fase de agosto e setembro, tá? Pode ser a última fase de turbulência ou de, vamos dizer assim, falta de volatilidade para a Raízen. Ela pode encarar, assim como foi lá em março de 2023, por exemplo, tá? No rush natalino, outubro, novembro e dezembro, ela pode encarar meses consecutivos de alta. Seria a expectativa? Tecnicamente, tem argumento para isso. Estamos numa região de forte volume, tá? Que é a região ali de 2023, pós-eleição, tá? Temos também não só uma região de forte volume, como uma das suas estratégias sendo a produção de etanol. E vamos lá para o gráfico de etanol. Eu acho que eu tenho esse gráfico aqui certinho para vocês. Nas commodities, vou trazer agrícolas aqui, etanol. Vamos pôr o etanol rapidamente. Aqui está o gráfico do etanol. Então, esse, pessoal, é um gráfico mensal. Percebam que 2024 eu vou traçar uma linha vertical. Esse aqui é 2024. 2024 aqui no TradingView, tá? E nós temos, o etanol se valorizando desde então. E eu, Bruno Mazzoni, vou ter a parada para ele em 2,84, 2.847, tá? Então tem mais um pouquinho de só alavanco para o etanol. E na minha opinião, a alta então do etanol, se nós somarmos a alta de 2024, pessoal, a gente vai conseguir ter aqui na sua, assim, da mínima para a máxima, 43% de alta para o etanol, tá? Qual que é a nossa sorte? Por que a gente não está vendo isso na inflação? Porque a gente produz muito, tá? A gente produz bastante. Então a gente consegue aqui mitigar 43% de alta em um ano, tá? Em um ano não, em 6 meses. Eu acho que a Raízen captura isso aqui, tá? Captura bacana, captura bem melhor do que o açúcar. Tá? O açúcar foi ano passado, tá? O açúcar esse ano, quando a gente olha, é o oposto, tá? Cai. Esse é o gráfico do açúcar. Se nós pegarmos aqui de 2023 em diante, estamos falando aqui, ó, tá? 2023, janeiro. Beleza. O açúcar, pessoal, cai 9,70%. Então, assim, o etanol sobe 40%, o açúcar cai 9%. Tá? A balança está bem positiva para o sucro alcooleiro. E dentre elas, eu acho que a Raízen é a que mais tem fôlego ali para surfar, tá? Uma boa alta do etanol e não do açúcar. Certo, pessoal? Feito isso, eu volto aqui para o gráfico da Raízen. Prometo estar finalizando o vídeo para vocês. E comento o seguinte, a Raízen tem alvo, tá? Até os 3,57. Hoje ela negocia R$ 3,06. Tá? É uma volatilidade
para a Raizen importante, tá? Uma volatilidade aqui que eu considero ser importante para a Raizen, tá? E aí sim, né, lá no rally natalino, lá em outubro desse ano, a gente vai olhar talvez para um super rally para toda a bolsa, etc., para ela reverter essa tendência lateral e ir para alta. Por hora, eu acredito em manutenção da tendência lateral da Raizen. A única diferença é que nós estamos em agosto, tá? Na base da lateralização e não no topo, tá? Então, enquanto ela estiver na base, mais próxima dos 2,90, 2,80, eu acho melhor compras do que vendas. Quando ela estiver próximo do topo, 3,60, 3,80, eu acho melhor diminuir as compras, ou se você operar opções, né, comprar put, vender call, aquela coisa toda que vocês aos poucos vão se familiarizando aqui no canal quando eu falo de opções. Certo, pessoal? É isso. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a Raizen. Vejo vocês todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.